Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Interessa. Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zaccaroni. Você está acompanhando a gente por meio de uma live que está rolando aí, ó, no canal de O Tempo no YouTube. Também estamos na FM O Tempo 91.7, nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br/interessa. E hoje é dia de falar de sexo! Inclusive, a gente vai falar que não é isso tudo. Será? Quem contribui com o nosso debate já está aqui, ó, no estúdio da FM O Tempo com a gente, é a Bruna Coelho. A Bruna é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Bruna. Sempre bom ter você com a gente. Fico muito feliz. Será que você vai nos convencer hoje que realmente não é isso tudo? Então, gente, há controvérsia. Bora lá, tô dividindo a bancada com elas, a jornalista Flaviane Paixão. Ei, gente, tudo bem com vocês? Melhor agora. Ai, gente, hoje eu acho que eu não vou conseguir falar muito não, porque eu tô vendo duas na minha frente, tá? Tô falando assim, de frente, de lado um outro tantão. Ai, que Aí, delícia! de frente, uns trenzão bonito. É diferente, né? Nu! Aquelas, Nu. vai lá pra ver o cabelo da Zaccaroni, que tá Vai lá pra vocês trenzão. verem. Trem. Linda. Aqui, tô com ela também, esse trenzão rainha dos lanchos, nossa blogueira gastronômica. Blogueira não se usa mais esse termo, né? Eu tô muito não? ultrapassada. É porque não existe É porque nesse blog, Ah, cara. influencer. Influencer. tudo. Lorena Camartins. Ei, gente. Falou de sexo, falou de apetite, né? Achei que tem tudo a ver. Falou de lanche, por que não, né, Zaca? Por que não? Deu fome. gente. Bateu a fome, né? Deu fome. Pois é. Vou beber o café porque é líquido. Se fosse sólido, eu Uau. não ia. Uau! É isso. Prazer Gente, tá essa aqui. atmosfera é sensacional, né? Tudo. Transforma. Ó, vamos falar do tema do dia, então, pro nosso ouvinte. Pra você, o que faz um relacionamento ser um bom relacionamento? Intimidade, paixão, dinheiro, comprometimento, intensidade, sexo. Todo mundo sabe que um namoro ou um casamento baseado só no amor não sustenta, né, gente? Porque a vida dois ou mais, vai saber, se divide tudo, inclusive as contas. E até o momento, amor não é moeda. Não enche barriga, não enche a geladeira, a despensa. Por isso que esses pilares que eu mencionei, eu acredito que são necessários dentro de uma relação, guardadas as proporções. Para uns, pode ser que o amor tenha um peso maior. Para outros, o sexo. E eu vou mais longe. De acordo com uma série de 4 artigos publicados no periódico científico Personality and Social Psychology. Nossa, uau. Inglês, hein? Bulletin. Arrasou. Nossa, assim foi sensacional, né? Baseados em casais dos Estados Unidos e da Suíça, o sexo é o que faz um relacionamento ser saudável. O estudo sugere que quando os casais transam, eles sentem e demonstram mais afeto e intimidade entre si, mesmo assim, horas depois das relações. Então, o sexo é, segundo essa tese, tão importante que ele é responsável por desencadear as demonstrações de amor. Olha que bonito. Mas e a frequência sexual? É um parâmetro para caracterizar um relacionamento feliz? O sexo é indispensável numa relação amorosa? Ou é possível viver sem ele e ainda assim manter uma convivência saudável? Numa entrevista recente dada à revista Marie Claire, a cantora Luísa Sonza falou que considera o sexo supervalorizado. Não faz muito tempo também que a Anitta disse algo parecido. Numa participação no Domingão com o Hulk, ela disse que prefere dormir a fazer sexo. As afirmações das duas repercutiram muito, até porque muito do conteúdo das músicas, né, do trabalho delas, traz a questão sexual. Mas tem quem concordou com tudo isso, gente. O que as duas disseram pode levantar um debate super importante sobre as várias formas como as pessoas podem perceber o sexo. Mais ainda, reforçar a compreensão de que não tê-lo como prioridade não necessariamente significa uma aversão ou falta de interesse. Já pensou? E aí, o que determina a importância do sexo no relacionamento? Sexo não é tudo isso. Será? Esse é o tema do Interessa de hoje. Pergunta do dia: para você, o sexo sustenta um relacionamento ou favorece? Qual que é a importância do sexo na sua relação? Manda pra gente a sua participação aqui no chat, que já está aberto para o debate, na nossa live, transmitida
pelo canal de O Tempo no YouTube, esse podcast tem a sua participação. E se faz parte da sua vida, Interessa! vamos lá, né? Unido unite, salame mingue. A Lorena, né, que vai começando respondendo. Fala, Lorena. Toda vez que eu olho, assim, eu sinto um calor aqui do lado. Ai, Conta, gente, Lolo. qual que é a importância do sexo para a relação? Ela não é tudo mesmo, não. Nossa, com toda certeza. Até porque eu acho que chega um ponto da... Vamos pensar em relacionamentos a longo prazo que de fato o que fica mesmo é muito companheirismo e uma união, uma amizade ali que é fruto de uma construção que vem ao longo do ano, que não é só pautada no sexo. Mas é claro que ela faz parte. Acho que não é uma coisa, tem que ter isso para não ter aquilo, sabe? Uhum. Mas eu lembro, você citou sobre essa declaração da Luísa Sonza, que ela disse que é muito supervalorizada e tudo mais. E eu acho que isso vai muito em relação ao momento que você está vivendo ali, né? E está tudo bem. São fases da vida, fases, né? Eu, enquanto mulher, de prioridades ali, de momentos que você está vivendo. Eu acho que isso diz também com a pessoa que você está, com o parceiro ou parceira que você está naquele momento. O que a construção daquele relacionamento está exigindo daquele momento. Se é um sexo, se é outro tipo de troca que não seja sexual. E de fato, eu acho que um pouco exagerado, assim, quando muitos casais e muitas pessoas colocam o sexo em um lugar que eu acho que é extremamente importante, até do ponto de vista de saúde mesmo, mas colocam um lugar, quando a gente fala de relacionamento, coloca o sexo como o número 1 dos pilares dessa construção, assim. E eu discordo muito disso. Até porque eu já tive muitos relacionamentos que foram pautados muito no sexo e foram só no sexo Não, é horrível. e foi um desmoronamento assim, de outras coisas. Assim. Então, acho que quando a gente coloca essa supervalorização, é muito disso. Mas eu acho que não é uma verdade absoluta. Não é nem por um ponto de vista de pesquisa ou de comportamento humano. Eu acho que isso vai mais da vivência de cada um, sabe? E com isso, interessa. Tchau. Fica por aqui. Gente, a gente já tá encerrando o programa. Hoje foi rápido, cara. Então. Ninguém passou do horário, Ninguém passou. Eu acho que, inclusive, a gente vai ter que ficar pra fazer um extra. Vamos fazer um gente. extra aqui. Não é, gente. Deixa eu ver Nossa. Flaviane primeiro. Concordo. Antes de dar a minha opinião. Não, eu acho que é muito circunstancial, assim. Eu acho que depende muito da fase da vida da gente, assim, do que a gente elenca como prioridade naquele momento. E o que eu acho que causa espanto quando você traz duas mulheres como a Anitta, né, que foi retratada na matéria da Jéssica Malta, e a Luísa Sonza, falando sobre essa esse superlativo do sexo. O que causa espanto é que são mulheres gostosas, sex symbol e aquela que Elas soam sexuais, assim, e transpiram isso, né? Assim, sensualidade. você imagina que E é trem pautam o transante. trabalho delas também muito no sexo. Não, e você não consegue imaginar que uma Anitta vai falar que prefere dormir a A transar. transar. Porque parece que as imagens não combinam bate. e não Não batem, né? Então eu acho que aí causa as redes e as pessoas ficam empolvorosas. Mas não é possível, Anitta, Luísa Sonza. É estranho, né? É estranho, parece que não casa. Mas é isso, eu acho que pode ser fase. E talvez ela prefira dormir mesmo, porque essa mulher trabalha tanto. Entrega tanto, né? tanto, tá pra cima e pra baixo o tempo inteiro, que o tempo que ela quer, às vezes, é só deitar, sentar e descansar, cara. Porque às vezes ela não deve ter nem tempo pra isso. Então eu acho que causa um espanto quando você ouve isso de duas mulheres, mas é isso, eu acho que é muito o momento que a gente vive na vida da gente. Inclusive isso, o cansaço interfere no nosso apetite sexual. Entendeu? Eu não tenho que fazer porque as pessoas acham que eu tenho que fazer, porque eu porque eu tenho que transar. Eu não tenho que. Eu gosto, eu quero. Mas se eu estiver cansada, cara, eu estiver a fim de dormir, eu vou dormir. Eu vou descansar. Só que é isso, assim. Aí eu não sei. Não sei se é nossa... Não sei. Aí eu vou devolver para ela. Você fez tanta pergunta boa, porque assim, hoje eu tô cheia de dúvidas, porque eu não sei se a nossa cultura também, ela supervaloriza o sexo. Porque somos, assim, né, o brasileiro tem essa coisa, assim, sabe, de fora, que é a coisa caliente, fogosa, que aí já cria também um outro estereótipo, né, que a gente também é isso tudo, o tempo inteiro, que você... Tem esse sabe? recorte muito da construção cultural histórica do próprio Brasil, do povo brasileiro, como né? sendo isso.
Cara, mas assim, aí você coloca todo mundo na mesma, sabe, na mesma página, sendo que nós somos completamente diferentes uns dos outros. E talvez pessoas gostem mais, outras menos. E tá tudo certo se eu gostar um pouco menos. Então, é algo que eu acho que eu queria trazer isso para o debate. Eu não sei se... eu acho que a nossa cultura, a nossa e todo um planeta que nos vive em torno, assim, né? O planeta que orbita, acha que o brasileiro é um ser sensual/sexual. Eu acho que é uma coisa que parece que você nasceu aqui você é algo assim. Você já tem o Cara, borogodó. Você tem... Não, a cabeça Sabe? das pessoas é isso. Uhum. Você nasceu aqui, você tem borogodó. E não é. Mas, enfim, eu acho que a gente vive numa cultura que valoriza demais, e eu não sei se estou falando só da minha geração, porque eu acho que a nossa especialista vai poder nos ajudar, mas eu acho que é circunstancial, assim, tem fases da nossa vida que o sexo pode não ser a prioridade, como tem épocas que a gente só quer transar. Não que a gente tá... Ai, você encosta, você já até arrepia. Você só fica naquele trem, naquela sarração, naquele trem. Vamos! Né? Ai, que delícia, né? Não, saca? Ai, que delícia verão, gente. A gente mostra o ombrinho, a gente mostra... Brinca no chão. Brinca demais no chão. Você tá doido. E até isso também, a gente tem esse verão, esse calor, sabe? Parece que tudo favorece, mas às vezes você não tá afim. Vem? Vem, Bruna. Não, mas deixa essa Zacarani. Deixa, eu posso te ouvir, Zaca? Ai, meu Deus, pode. Conta tudo. Gente, eu considero o sexo muito importante dentro da relação. Ele está entre as minhas prioridades. E sempre foi? E sempre foi. Porque eu entendo que quando a gente tem o sexo, não precisa ser todo dia, assim, não falando sobre frequência. Não vamos colocar aqui frequência. Mas eu entendo que quando a gente tem sexo dentro da relação é porque existe ainda admiração. O sexo, para mim, ele é 99% o quanto eu admiro a pessoa que está comigo. É o meu combustível. Se eu olho para você e eu enxergo aquele potencial todo, e eu não estou falando só no sentido sexual, se eu vejo um companheiro ou companheira amorosa, dedicado, uma pessoa que, faz planos, enfim, eu automaticamente tenho tesão. Cuidou de mim, então não lascou. Cuidou de mim, me alimentou, rapaz, coelha. Vira um coelho o negócio. E para mim faz muita diferença quando eu deixo de transar dentro do meu relacionamento, é porque alguma coisa não vai muito bem. É porque a gente não está se entendendo. É porque eu já não tô te achando tão interessante. Então, para mim, o sexo, ele tá entre... Eu entendo que se eu paro de transar com a pessoa, porque ela tá falhando em algum ponto muito importante. Porque o sexo, para mim, ele tem relação direta com essas questões que eu listei. Mas como assim? Quem tá falhando? Vocês dois? Os dois. A gente falha junto, desajustado, né? Tá desajustado. Eu acho. Por isso, para mim, é bem importante. Legal. Perfeita colocação, né, da Zacaroni. Uau. E você falou uma coisa que é muito relevante quando a gente observa as diferenças da resposta sexual de mulheres para homens. Tem estudos que mostram que a resposta sexual da mulher, bem como a frequência, a maneira como ela comunica, que está disponível, né, a apetência sexual, ela é movida também por ganhos secundários, né? Que seja esses aspectos psicológicos do que a mulher considera relevante para ela. Mesmo que haja, né, um grande interesse sexual, tem esses aspectos psicológicos do que a pessoa, que a mulher, no caso, né, considera relevante para se sentir aberta para buscar o sexo, né? Então, a frequência sexual da mulher, por ter mais nuances nesse sentido, ela responde bem a esses aspectos psicológicos, né? Você falou um ponto muito interessante, admiração, né? Nossa, necessário. Necessário, imagine, gente, você vai se deitar com alguém que você não admira? Você vai fazer Mas aí sexo, você não tem essa sexo troca? casual na Mas sua vida? tem que ter algum grau de admiração. Você não vai mas transar às com vezes- ninguém. Mas talvez só tenha um tesãozinho ali, uai. Admira só o quero corpo, admira tesão. a química. Então Admira tesão. o papo, o corpo, a investida, a inteligência que a pessoa se vale pra te conquistar, sabe? A forma como ela, tenta te levar pra cama. É isso. Chega, isso? o assunto o programa não é sobre mim, vamos embora. Mas não deixa a nossa Carol falar, uai.
Mas é muito bom a gente perceber essas questões, porque você citou um ponto, né? O sexo casual pode ser gerado por um indivíduo que quer uma satisfação bem pontual. Mas alguma às vezes coisa, não dá nem tempo de você admirar muita coisa. alguma energia, alguma coisa tá ali que você busca. Que seja, nossa, a pessoa, né, me satisfez muito bem. Não, mas aí Enfim. eu já fiz pra saber que ela me satisfez. Né, A assim, pessoa, ela demonstra, né, algo que é estimulante pra mim, que me chamou a atenção, que cativou a minha atenção, e que naquele momento, né, quando a gente consegue separar, por exemplo, o que nos atrai em cada pessoa, né? Se é uma atração sexual, uma atração intelectual, se é uma atração física, se é a questão da companhia, né? Quando a gente tem esses parâmetros, a gente consegue observar naquele momento, que também pode, né, mudar conforme a fase da vida que a gente está, o que a gente está buscando, o que vai motivar aquele encontro sexual. E por fim, é a admiração. Tudo é, de certa forma, uma admiração. Você tem que a gente admirar pode estar dando alguma nomes coisa. diferentes. A gente pode estar dando nome diferente. Eu dou a isso, no sexo casual, tesão. Achei você gostosa, você gostoso e eu quero dar. Admiro seus atributos físicos. Apetecem o meu olhar. Uau, gostei disso. Cara. Ai, eu não posso ter tesão, não. Eu tô te admirando. Deixa eu com o meu tesão. Mas aqui... Não, desculpa, Lorena, Não, pode eu falei, ir. deixa eles, né, gente? Não, mas assim, na sua avaliação, você acha que a nossa cultura superlativiza, valoriza demais, ou isso é algo muito, muito individual? Você acha também que pode estar relacionado a fases da vida, aquelas excetos da Carone? Né? Ou... Porque uma coisa, você pegar uma pessoa que tá, por exemplo, vamos supor, tá? Sem estereotipando, desculpa aí. Mas uma pessoa que tá casada há 30 anos. Depois de 30 anos de casamento, essas pessoas passaram por tanto que o sexo, de fato, ele não é a primeira coisa que tá na lista, ali, que acontece. Mas quando você pega uma menina tipo a Luísa Sonza, que tem 20 e poucos anos, que tá no auge da carreira, você não imagina que ela não vai falar que sexo é isso tudo, né? não é isso tudo. Você vê o que causa um estranhamento muito grande, porque ela é nova, ela é bonita, ela é linda, ela é deliciosa, ela é perfeita, ela é bem-sucedida. E você fala assim, como que ela não... E talvez, às vezes, até pelas vivência. Por isso que eu acho que também pode ser algo circunstancial. Talvez ela esteja tão decepcionada com as histórias recentes que ela O Chico teve. acabou com ela, né? Cara, que a última coisa que eu tô pensando neste momento é sexo. Então, assim, quando eu acho também que pode ser fase e é circunstancial, é por causa disso. Tá? Nossa, assim, cara, eu acabei de passar por uma experiência paia, sabe? E eu não... tempo, né? Então, assim, então para mim, realmente agora não é estudo. E daqui um ano, talvez ela mude de ideia, porque as coisas também são cíclicas, né? A gente passa por fases. E daqui um ano, ela fala assim, eu encontrei a parceria ideal aqui para mim. Então, estou extremamente satisfeita, eu admiro ela, eu me sinto atraída. Aí o trem encaixa de novo. Não, e você falou isso, eu acabei me dando conta aqui, que eu já passei um ano sem sexo. Eu passei por um rompimento que foi extremamente traumático. Mais tempo ainda. E eu não conseguia nem me aproximar e quiçá ter desejo sexual. Foi uma coisa que desapareceu. E eu fico pensando na Anitta também, por exemplo. Assim, quando eu falo dessa questão da exaustão, cara, ela pegou aquele ator de 365. Nossa, cara, pega muito. Entendeu? Chocante. Você falar que prefere dormir, talvez seja uma fase. Sei lá, pós-carnaval, de 50 shows por dia. Entendeu? Ela deve estar, talvez, num momento, exausta. E tem uns estereótipos que você mencionou, né, Flávia? Não, total. Essa mulher é um ser transante, que ela acorda, transa, dorme, transa, respira, transa. Entendeu? Então, assim... E quando ela não tá fazendo nada disso, ela tá sonhando em transar, sabe? Eu acho isso meio... Acho meio cafona você ficar também só colocando a pessoa... Nesse lugar, nesse lugar. E também acho um pouco cafona colocar o sexo só nesse lugar. Por que a gente obrigatoriamente tem que falar que sexo é a melhor coisa do mundo o tempo todo sempre? Porque tem foda que é ruim. Isso. E assim, às vezes você tá querendo uma rapidinha e tudo bem, isso não quer dizer que isso vai... Isso é a melhor coisa da vida. Gente. Só quero gozar.
Aí vamos pensar, tem pessoas que falam assim, realmente é importante aquela questão dos estímulos eróticos, criar aquele clima, mas às vezes você não tá afim de criar um clima, você teve um dia exaustivo, você só quer virar, dar uma rapidinho e tá tranquilo. Ou às vezes você nem quer isso mesmo. Mas assim, se a gente pensa no aspecto do que temos, né, de estudos que balizam essas referências, a média do brasileiro, né, de acordo com um estudo recente da Fiocruz, é em torno de 3 vezes por semana. Aí tem, né, o recorte casado, solteiro, qual a faixa etária. Então, a média ficou com esse número. Mas temos também, por outro lado, um viés que ocorre com todas as pesquisas que dizem respeito a aspectos sexuais, né? As pessoas, por ser um tema, né, que é muito tabu ou que, por exemplo, vamos dizer para o homem, né, é interessante para que ele seja transante, que ele seja visto como viril. Vai falar que ele não Você acha que transa? ele vai falar isso? Não tô transando, Tanto é gente, que, tô assim, casado, mas... esse aspecto, ele fica, né, reverberando como se fosse algo que todo mundo tem uma vida sexual maravilhosa, né? Se toca no assunto, vai falar bem. Muito difícil você encontrar, assim, em rodinhas. Hoje em dia tá até mais comum, mas falar assim, não, tô com problema no meu relacionamento, tô transando pouco. Se a pessoa fala mais com pessoas íntimas. Mas não é algo assim, principalmente pensando assim, a pessoa ser bem-sucedida no casamento, ser bem-sucedida no relacionamento. As pessoas costumam, né, abordar assim. Eu acho interessante, vou compartilhar uma conversa. Eu achei muito interessante o olhar masculino sobre isso, né? Assim, ele falava da importância do sexo. Até tentando caçar pauta, né? Falei assim, vamos falar sobre os hábitos sexuais da humanidade. Aí estamos conversando com um homem e tal, casado há algum tempo, e ele estava falando. Aí começamos a falar da relação, e eu só perguntei assim: você transa? E eu achei aquilo tão esquisito, porque assim, você transa? Você não vai chegar a ficar fazendo essa pergunta assim. Mas com muita tranquilidade eu falei assim: não na proporção que eu queria, mas eu considero satisfatório. Aí eu queria tentar render e entender isso um pouco. Ele falou assim: Flaviane, eu tenho que tomar cuidado para não falar nome. Nossa, eu vi. Não, lembra igual na semana... Mentira, só pra jogar um verde, você me falar quem que é. Eu custei a entender, mas eu passei por isso e hoje eu tenho muita tranquilidade em falar. Quando eu me casei, eu imaginava que eu ia transar todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Era na cama, era no chão, era na chuva, era na cozinha, era na máquina de lavar, era no fogão. Não. Bem longe disso. Mas eu entendi que seria assim a minha relação. E a minha relação não é só sexo. Então, para mim, assim, demorou eu entender que a minha relação não seria dessa maneira. Porque eu queria aquilo. Eu queria sexo e eu queria transar mais. Só que eu entendi também que não era isso que a minha esposa queria. Cara, como a minha relação é muito maior do que só o sexo, pra mim tá tudo bem. Eu olhei, vai. Ai, gente, Eu transo. Na proporção que eu queria? Não. Mas pra mim tá tudo bem. São esses outros aspectos relacionais que representam ganhos, né? Por exemplo, como vocês disseram, companheirismo, a confiança, o tempo de qualidade que eles passam juntos, né? E aí a pessoa consegue mais ou menos equilibrar essa equação, né? Mas ele falou que, inclusive, assim, não foi uma coisa que foi né? A relação já tem uma certa data. Que ele falou assim, por exemplo, no nascimento da criança, da criança. Ele queria transar pouco tempo depois do parto. Nossa. E ele, depois que ele começou a haver mais conversas sobre, assim, a última coisa que a mulher pensa na hora que você acabou de ter o neném, ou até nesses primeiros meses, cara, eu particularmente, enfim, né, o programa também não é sobre a minha pessoa, mas assim, a mulher não fica pensando em sexo. Nossa, cara, gente. Você pensa no seu filho, na sua cria ali, sabe? E também você tá cansada, você também tá exausta. Não Tem sei. outra coisa também, né? Porque durante esse período aí da gravidez, o homem, ele jamais vai entender o que é isso. Me desculpe, mas não vai entender, não vai sentir. E não vai entender também o que deve ser uma exaustão, né? Ao nível, assim, absurdo de parir ali, de ter o neném, a cria, né? Como você mencionou. E como que essa criação de uma nova relação que você está tendo com seu filho, enquanto o homem está ali naquela casinha. E o sexo, né? Agora a criança nasceu e como é que vai ser? E ele falou que ele só foi entender isso, assim, e ele falou que ele foi um babaca. Ele falou assim, eu fui um otário nesse período, assim, porque eu ainda queria transar. E ela é exausta.
Só que para mim, assim, demorou um pouco para eu entender, assim, eu não sei o que é, mas para eu entender ela reclamando, outras mulheres vindo e falando a mesma coisa, que você não tá com cabeça para isso, para começar a cair a ficha. Pô, agora, sabe, eu tô com um bebê. Não, sabe? Prioridade mudou. A prioridade mudou e a partir daquele momento ele começou a... Claro que depois também, né? Agora já tá maiorzinha, a criança. Então, as coisas também mudaram, né? As fases vão mudando. Mas ainda assim, aquilo ficou. Aquilo ficou um pouco também na cabeça dele. Falei assim, pô, não é na hora que eu quero. É na hora que a gente construir, que na hora que a gente entender que é essa. E não vai ser na minha proporção, no meu desejo, porque eu não sei, né? Não sei se também isso é mito e tal, mas parece que o desejo sexual masculino ele é muito mais aflorado, vamos dizer assim. Eu não sei se é porque eles são criados para que isso venha à tona mais, a gente suprime, reprime, guarda lá no nosso interior com a maior proporção. Mas então parece que o homem quer transar o tempo inteiro. E se vier, transa. E a mulher parece que como ela reprime muito também ao longo da vida, porque é criada para isso, então fica nessa dualidade e que precisou de uma criança nascer, precisou da mulher dele falar, de outras mulheres virem a público falar e ele começar a entender que, pô, não é assim. Até porque ele Não é na hora que eu quero. deve ter sido criado nesse ambiente também, que para o homem que é quase uma proibição você falar que não transa, que não gosta de sexo, que... Imagina um homem chegar numa rodinha, né, de papo, assim, e falar: eu não acho o curto. sexo uma prioridade nesse Acho momento da minha vida. supervalorizado. Isso vem Não. carregado, né? É diferente. Estigma Isso não vai. pesado. Ele pode até sentir, acreditar e entender, mas ele não vai verbalizar isso nunca. Ao contrário, né? Vai tentar afirmar, porque nós temos muito desses referenciais masculinos, né? Sobre a virilidade, né? Essa questão, né? dessa importância e que, às vezes, realmente nem representa aquilo que a pessoa vive, sentindo. a realidade. Por isso que gera esse sofrimento, até porque as pessoas estão sempre comparando, né? Pegando esses parâmetros externos, às vezes sem considerar qual o momento que eu tô, o que eu gosto, qual que é a realidade que eu tenho aqui, né? Os recursos que eu tenho disponíveis. E aí acaba só reverberando esse discurso, essa narrativa. Inclusive, mais uma vez, né, citando aquele documentário O Silêncio dos Homens, fala também sobre isso. Sim, os homens eles são expostos a mais aspectos, né, de liberdade sexual, a gente está, né, desconstruindo isso, mas temos também diferenças, né, na pertença sexual entre homens, só que fica tudo caladinho, né, tudo escondidinho. Não é bem valorizado para falar sobre isso, né? E outra dúvida também, você acha que muitos casais que trabalham a sua relação muito pautada nessa questão do sexo, colocando isso só como prioridade em todos os momentos e às vezes até ultrapassando, atropelando e não respeitando certos momentos ou certas situações que podem dar tanto prazer quanto sexo, acaba que chega num ponto de uma relação a longo prazo que as coisas podem desmoronar? Porque esqueceu do companheirismo, esqueceu de dar atenção a outros pontos também do relacionamento, que não seja só o sexo. Vai depender do casal, né? Porque tem casais que, assim, os dois membros lá têm a mesma referência de importância e estão lá com esse mesmo desejo. Então, assim, às vezes até a hora de um enfrentamento de um problema, tô estressado, vamos transar, né? Tô feliz, vamos transar. E assim... Vai jogando para baixo do tapete, né? Pode ser que sim, mas pode também. Naquele casal em especial, que tem esses mesmos referenciais e que o sexo tá, né, nesse lugar mais privilegiado, isso gerar uma proximidade, gerar coisas que os dois vão conseguir se organizar frente àquela individualidade, né, do casal, aquela referência do casal. A questão que dificulta é quando que a maioria, né, dos casais que inclusive eu recebo no consultório, né? Um é super transante, o outro já desde o início do relacionamento já é mais quietinho, mais tranquilo, mais ok. Às vezes umazinha na semana já tá de bom tamanho. Outra pessoa quer, né, às vezes ter mais relações sexuais, e aí gera uma frustração, uma expectativa, uma cobrança.
aí começam realmente os problemas, né? Que entra aquele aspecto da pessoa não se sentir benquista, porque o sexo vai validar isso para a pessoa que tem isso como prioridade. Não se sentir desejado o suficiente, começar as inseguranças a partir dessa diminuição ou não essa não concordância quanto à frequência, né? E aí vai começa a falar, começa a cobrar o parceiro, a parceira, aí fica aquela situação incômoda, fazendo até com que a pessoa realmente fique mais reservada, né? Pensando, não, mas que saco, vou lá ter que transar, né? Porque a pessoa tá lá querendo, né? Senão vai dar problema no meu relacionamento, aí vai por água abaixo. Você está até falando dessas experiências que você recebe. Eu queria só tentar entender um pouco, porque assim, você sabe com quem você está se relacionando. Então você conhece, inclusive, o apetite sexual da pessoa. Então, se você já é mais low e a pessoa, né, se a sua parceria ela é acelerada, é frenética e você já sabe como é que é. As pessoas, elas, mais ou menos, ou acham que vão mudar, inclusive o apetite sexual do outro? O ser humano é o que acredita, né? Acredita que é uma beleza. As pessoas, elas vivem num mundo, assim, de Alice nesse aspecto. Assim, não, nós vamos ter agora um casamento, nós estamos numa nova fase, vai mudar. Então, aí a pessoa acha que vai casar e vai transar mais. Fica sempre com essa expectativa que não traz a realidade, né? Ou não mexe num ponto, né? De, sei lá, ter conversas salutares e muito delicadas. Tem que tratar isso com uma delicadeza, né? Com esse parceiro que às vezes não tem o mesmo grau de intimidade, mesmo ritmo. Porque senão a pessoa vai realmente começar a se sentir criticada, que eu acho que é nesse momento, né, que entra assim a questão, você está sendo criticado, você não está se entregando bastante, em falta com o meu parceiro, que a pessoa começa a ficar incomodada, né, porque exatamente devido a esse ideal do amor romântico, né, é sempre pensar que as coisas vão melhorar sem, de fato, tocar nesses pontos que são relevantes, né, a realidade do casal versus a expectativa dos seres humanos, né? Agora, tava pensando naquela questão da geração. A gente falou da geração Z esses dias. A Anitta e a Luísa Sonza. Eu tô obcecada. Eu estava obcecada. 80% eu pensava nas duas e torcia 20% para alguém falar delas. Geração Y, 21 a 34 anos. É isso, né? Isso. Essa geração tem transado menos? Porque eu vejo que eles iniciam a vida sexual mais tarde. Eles iniciam a vida sexual mais tarde, não é? Então, Sim. assim, onde que eles estão colocando sexo? Então, num lugar possível. Num lugar possível. Um lugar possível, porque, por exemplo, hoje, olha só, vou dar um exemplo. Eu tenho. Não queria falar, não, mas eu tenho 36 anos, né? Estou lá naquela. Pelo amor de Deus, que drama! Que drama! Só tem nós Mas, aí. gente, assim, as prioridades eram outras, assim, eu lembro, né, pelo menos na minha época, falar isso, a gente tem 90 anos na minha época, que não tinha tanta informação e incentivo, eu falo incentivo mesmo, de experimentar, de conhecer seu corpo. Vamos falar, assim, né, em vários canais a respeito de, sei lá, masturbação, vamos desmistificar a questão dos tabus em relação à autossatisfação, por exemplo. Então, assim, nós estamos num momento que está se discutindo muito fortemente isso. Muito dos pilares da qualidade de vida estão sendo pautados também nesse aspecto da sexualidade. E aí, né, tem uma oferta, né, um caminho mais aberto para essas experiências, né? Então, assim, nessa faixa etária, né, vamos pensar entre os 34 anos, geração Y, está no momento também, né, de vida que a pessoa está lá naquela fase jovem adulto, mas que está muito envolvido com o trabalho, né, grande parte, com as realizações pessoais, vai lá pagar, né, os boletos, os financiamentos da vida, né, trabalhando bastante, se autodesenvolvendo. E aí a questão realmente é esse aspecto mesmo de qual o tempo que vai direcionar para essas experiências. Provavelmente, né, a gente observa que nessa faixa etária também a pessoa já está mais voltada para relacionamentos estáveis, né, entre aspas. E aí também nesse aspecto vai, né, diminuir um pouquinho essa possibilidade de experiência.
Aquelas. Eu quero voltar um pouco aqui. Aí, dona Letra. Não, assim, porque tô pensando aqui ainda na resposta que ela deu sobre a busca, né? Assim, que chega também dos casais no consultório, nessa frequência que não está compatível da atividade sexual, né? Então, assim, a pessoa tem uma que quer muito e a outra que está mais desacelerada. E essa expectativa de achar que vai mudar. Eu acho isso tão complicado, porque eu queria até que, eu nem sei como, né, como que seria o caminho para isso, porque a pessoa que não... porque eu acho que aí você... eu tô achando isso muito doido, porque é isso, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que transar, porque senão, eu tenho que... Eu acho isso estranho, sabe, assim, porque eu não estou com vontade, a não ser que ele consiga me colocar naquele patamar. Então me deixa excitada para querer transar, porque assim, eu não tenho que transar dia sim, dia não, ou 3 vezes na semana, ou todo dia. Não sei, eu acho isso muito complicado, assim, equacionar ou construir um caminho que você encontre o meio termo. Porque envolve uma pessoa que, às vezes, ela não quer tanto, então ela vai contra a si mesmo, e envolve uma outra também que gosta muito e não vai fazer. Como que constrói um caminho, assim... Porque tem hora que eu fico pensando assim, cara, será que o caminho vai ser a separação? Difícil. É isso, tá envolvendo situações que eu acho assim, eu não quero tanto, aí eu vou ter que ceder. Aí o outro quer demais, aí fica parecendo que é até mais fácil para ele ceder, né? Para essa pessoa ceder que gosta tanto. Mas também não, porque ele gosta. Como construir esse caminho para encontrar um equilíbrio nessa atividade sexual que possa satisfazer os dois lados, sem atentar, né, contra o desejo próprio? E você falou até de ter uma referência e tal. O que seria uma referência? Não estou falando também de frequência, mas de uma atividade sexual saudável, legal. A gente consegue medir isso? Do ponto de vista da saúde. Sim, vamos pensar, uma atividade sexual legal, né? A pessoa se envolver no sexo de forma livre, no sentido assim, se sentindo bem, sem ser por obrigação e tendo sucesso ao alcançar todas as fases da resposta sexual, né? Porque quando a gente pensa em direitos sexuais, né, tem essa questão de você encontrar naquela relação segurança, né, de você se sentir bem ao fazer aquele ato, de você não se contrariar, né? Tem um aspecto lá que fala assim, da questão de respeito à dignidade, né? Daquilo que é importante para você. Então, percebe-se que há todo um movimento voltado para essa comunicação, né? Porque como que você vai equilibrar, né, o seu desejo, o desejo do outro, esse timing? Então, assim, no aspecto mesmo de intervir sobre, primeira coisa, por exemplo, no consultório eu aplico um formulário que faz essa avaliação de qual que é a frequência do casal, né? Que eles vão relatando e a gente consegue chegar mais ou menos numa média. E aí, ele vem com uma frequência imaginária, né? Aquela pessoa que está insatisfeita, né? Geralmente, que é bem mais acima. E eu pergunto assim, tá, mas de onde você tirou isso, né? De onde que veio? Eu acho que as pessoas, né? É uma suposição. É uma suposição. E aí a gente observa assim, por onde que está havendo essas insatisfações? Será que realmente tem a ver com a frequência do sexo ou com aspectos que dizem respeito às consequências quando não há o sexo? Por exemplo, a pessoa lidar com a própria frustração, a maneira como ela reage, por exemplo, nossa, sei lá, minha parceira não está disponível, fica com muita raiva, se sente... Todos os pensamentos que às vezes são coisas que a pessoa constrói conforme as emoções dela, né? De se sentir rejeitado, a reação dela a algo que não foi aquilo que ela gostaria, né? Tolerância à frustração. Aí a gente faz toda essa avaliação e começa a identificar também, dentro da linguagem, né, desse casal, mais uma vez voltando à questão da comunicação, o que é mais forte entre eles, né? Quais são os aspectos que os aproxima, né, da mulher e do homem. Aí começa a trabalhar no aspecto de comunicação, identificando esses padrões e estimulando esse casal a seguir por esse caminho. E aí a gente observa, assim, no final, quando abaixa um pouquinho, né, essas resistências, eles ficam muito mais abertos, passam a emitir linguagens que realmente aproximam o outro. Então não é uma coisa assim, simplesmente de esperar, o outro tem que se adequar à minha realidade, né? O tempo todo, principalmente, né, numa terapia de casal, é incentivado, poxa, mas
você quer rir, tem que fazer rir também, né? O que você tá fazendo para cativar a outra pessoa? Se você almeja isso. E quando... É muito bonitinho. Eu acho muito lindinho, gente, isso. Sabe? Essa abertura e essa disponibilidade de você querer construir algo no relacionamento, trazer um novo parâmetro, até mesmo, né, criar essas possibilidades. Vai ter que ter o trabalhinho seu lá para, né, fazer com que seu parceiro ou parceira se sinta à vontade, né? Preparar o terreno para isso. Ô, Bruna, e essa questão da virtualização das relações, que é promovida pelas mídias sociais, isso tem alguma contribuição no sentido do desinteresse ou então de tirar o sexo desse lugar de prioridade? Sim, vamos pensar. Primeiro pelo fato que as pessoas realmente estão, né, muito tempo todo no celular. Então, assim, a queixa principal lá no consultório. O momento que eu vou ter de qualidade com meu esposo, depois de um dia, né, gigantesco, de milhões de atividades, sei lá, 10 horas da noite, aí a pessoa tá querendo ver a série, ok, né, é uma questão pessoal e tal, mas numa vida a dois, né, é importante atentar para isso, né, o tempo que você tá gastando, que talvez seria um momento em que geraria toda essa proximidade suficiente para que o sexo acontecesse, né? Uhum. Aí, às vezes, né, é realmente um exercício grande, né? Você com suas necessidades, a necessidade do parceiro, que é importante para o relacionamento. Quanto mais flexibilidade a pessoa, né, desenvolver ao, né, observar que tem coisas que às vezes sem querer a gente deixa passar na frente, né? Às vezes, ao se deparar com a forma como a gente utiliza o tempo, isso vai fazer com que a gente preste mais atenção em alguns aspectos. E aí, nesse sentido, por exemplo, você falou, né, da virtualização do sexo, você está falando em relação a O uso das redes sociais, acesso infinito à pornografia, isso banaliza demais o sexo. Isso daí também é uma questão, né? Porque, exemplo, que eu observo muito. Às vezes, digamos que o parceiro, eu tô falando assim mais porque a pornografia massivamente ela é mais assistida por homens. Uhum. Ele não consegue ter aquele encontro sexual. Aí ele recorre à pornografia, né? Então, assim, tem aspectos aí que precisam de ser pensados nesse sentido, né? Que, por exemplo, se você almeja fortalecer seu relacionamento, em primeiro lugar, você vai ter que entender que também o seu relacionamento vai passar por momentos de tédio, vai passar por momentos e fases que realmente vocês vão ter uma frequência menor e que os dois vão precisar, né, se educar em relação às emoções para lidar com isso da melhor maneira possível e se reconectar, né? E principalmente perceber qual lugar, por exemplo, né, que sem perceber a gente às vezes observa, né, dá aquele startzinho do relógio, né, você usou, sei lá, 4 horas de rede social, você fala, Nossa Senhora. porque a gente não tem noção quanto que isso toma tempo da gente. E quanto que A gente assim... não gasta isso na nossa relação, né? Pois e assim, é complexo, né, por exemplo, você interagir com a pessoa que tá lá, mexendo no celular, né, tem pessoas que vão ficar bem... por exemplo, se a pessoa valorizar tempo de qualidade, ela vai se sentir ofendida, né? Poxa, eu tô toda aqui, já tô aqui pensando. Naquela coisa Ela me também... deu uma piscadinha aqui. Tô aqui pensando, né, que hoje a noite vai ser boa, mas a pessoa tá lá tão absorta. Aí, mais uma vez, a gente observa, assim, também essa coisa da expectativa. Será que ela tá sendo comunicada? Né? Como que isso está ocorrendo? Nesse sentido. Eu acho tão interessante quando a gente toca nesse assunto ao falar de sexo, de comunicação, porque volta e meia a gente cai nessa questão das nossas dificuldades em se comunicar, em ser transparente, em falar. Ser transparente exige primeiro que você fale, e muitas pessoas não falam. Elas pressupõem que você sabe, elas pressupõem, imaginam o que passa pela sua cabeça, às vezes tirando por base uma reação que você tenha. É incapaz de perguntar, é incapaz de conversar, de trazer aqui para a mesa agora. Não precisa ser uma coisa muito formal, mas colocar para fora o que pensa, o que sente. Por que isso é tão difícil? Você com essa experiência clínica e atendendo casais, então você está ali numa parceria que ela é diária, né? Tá lá todo dia. Por que essas pessoas estão com tanta dificuldade em conversar? Vamos lá. Eu vou atacar assim, não que eu não acredite, mas... Vou virar de lado aqui.
o amor romântico, quem que inventou essa criatura, né? Quem que inventou esse termo tem que levar Disney? Também, né? Ódio. Mas assim, é um inferno, porque assim... Não é, gente? Que coisa! É um inferno porque, assim, o trem tá tão introjetado na gente que a gente tem que estar o tempo todo, assim, pisando fora pra, né, recorrendo à nossa racionalidade pra pensar assim, gente, o tempo todo eu tô esperando que o meu parceiro reaja da forma como eu gostaria, como eu pressuponho, como eu gostaria, no tempo que eu estou, pressupondo também que a pessoa tem a mesma disponibilidade, a mesma apetência que eu, e que em prol desse amor e desse relacionamento, se houver uma frustração, isso vai, né, gerar algum tipo de distanciamento, porque os dois vão ter que, de certa forma, para se manter, né, os pressupostos, se manter felizes, tem de transar X vezes por semana, se por um momento, e que aí vamos pensar até numa perspectiva clínica, a gente observa assim, tem momentos e fases da vida que, de fato, né, nem se você for a pessoa mais transante do mundo, você tá tão tomado por questões que Não vai. o sexo, ele presume que você tem de estar presente, né, presente em pensamentos, para que você consiga ativar sua resposta sexual, seja o desejo, para você olhar para aquela pessoa que tá lá e falar, nossa, que gato, né? É ele. Hoje eu quero, nossa, que homem. Meu Deus, ou eu vou fazer tal coisa. Até mesmo no autoerotismo, nossa, eu vou comprar aquela lingerie daquela cor que ele gosta. É todo uma série de aspectos que, para que coexistam para o produto sexo, tem que, de fato, serem comunicados. E não necessariamente vai ser no mesmo time que você, né? Então, assim, o tempo todo incentivar os casais, assim, mesmo que às vezes eles tenham habilidades nesse sentido, mas por alguma circunstância você está mais ansioso, você está passando por um momento difícil na sua vida, você começa a ficar chateado com aquilo, né? E aí entra nesse aspecto dos pensamentos disfuncionais, de você se sentir rejeitado, você falar assim, eu estou aqui, né, todo... Com o coração cheio de amor pra dar, a pessoa não tá nem tchum pra mim. Aí já a mente, né, da gente que é terrível, né? Vai assim, lá, será que a pessoa tá mexendo com outra? Já tá buscando a culpa. Tá buscando a culpa, ou tá falando assim, será que a pessoa tá com alguma outra traindo. coisa, tá me traindo? Aí as inseguranças, né, e o medo, e a gente não foi feito, né, pra lidar com isso constantemente, começam a nos gerar comportamentos que, sem a gente perceber, a gente mesmo começa a mudar. Afastar. Sabe aquela sensação quando a pessoa fala assim, nossa, eu senti você distante? Eu falo, mas como? Né? Você começa a interpretar conforme aquela realidade que você está trazendo na sua mente. Aí você muda seu comportamento e não percebe. Você começa a fazer umas pirracinhas e tipo assim, né? Querendo que o outro corre atrás. Você é mais orgulhoso aí, ó. É um Tinha- jogo, né? Fica fazendo jogo Aí dentro a da outra relação. pessoa, às vezes, né? Tem É bem gente que é mais cansativo, né? lerdo. Fala assim, lerdo no sentido assim, de não perceber aquilo como algo claro, né? Até porque não é claro. Você não tá chegando pra pessoa, o negócio é o seguinte. Se aquele dia você fez tal coisa, eu fiquei muito chateada. Aquilo me fez me sentir insegura e tal. Olha, notei que a gente, né, tem feito menos sexo. O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma coisa diferente? Relembrar os momentos, né, que o relacionamento tava mais quente, né? E que sempre vão cair no mesmo ponto. Mais tempo de qualidade. Tempo em que os dois vão estar lá totalmente voltados para si, né? Sem preocupações, sem outras coisas, sem resolver essas tranheiras do dia a dia. É desafiador, mas, né? Tem que ter esse... Quando a gente fala assim, acordo pro sexo, é mais nesse sentido, assim, ó. Sei lá, sexta-feira vai ser a nossa sexta de namorar. Nós vamos sair, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa, vamos ter algo um momento que a gente não vai tocar em assunto nenhum. O mundo pode estar caindo, que a gente vai só se curtir. Ô, gente, deixa eu passar rapidinho no YouTube, porque eu só fui me dar conta da hora agora. O Rafael Cunha já passou por aqui falando, gente, até pode não ser tudo isso, mas que é bom, é bom. É bom. É bom mesmo. Pedro Caldas falou que nunca achou isso tudo, que é muito esforço por meros segundos de prazer que passam rápido demais. Os riscos envolvidos são altíssimos, tem muita pressão também na sociedade pelo sexo. Afinal, se as pessoas não fizerem sexo como o
o Estado, e principalmente a Previdência, vai sustentar uma população cada vez mais velha, diminuindo de tamanho. Eu tentei. Não, Aideira- eu Aideira. entendi. Ele quis dizer o seguinte, né? Que a gente tem que se reproduzir para criar pessoas, né? Ah, Para as pessoas entendi. trabalharem, senão vão ficar muitos velhos. Ah, aí foi não, longe. Mas aí é o sexo só pra Ai, finalidade pula. de reprodução, né? Não. Não, Não é a não. pauta do dia, não. Não. Diego Denner. Não, tá Lá vem, sumida, hein? Ah, mas eu vou ter que ler, Flaviane. Ah, leia tudo. Essa configuração da bancada é bem interessante. Zac e Flávio juntas derreteriam as paredes. Chipo as duas. Flaviane, chipar a gente. Dizer que não é só você. Já vou entender do pinga letra. Ó, Joel voltou falando o seguinte: é importante para constituir família e ter momentos de prazer. Agora, existe uma diferença entre fazer amor e sexo. Aquele momento do início do sexo e tal, sensacional. É a questão que você trouxe do amor romântico, do sexo, Sim. tá condicionado ao amor, enfim. E do estabelecimento de vínculo, né? Que vai ocorrendo com o passar do tempo e que vai transformando aquele sexo que é o sexo, mas com outros componentes, né? Um plus. E o André Luiz Coimbra falou: como é sensacional e perfeito a união do sexo com amor e vice-versa. Fica no nosso psicológico. Tá. Eu tô achando interessante que a gente não tá falando de amor. E a galera E os tá meninos trazendo tão amor pra trazendo mesa. gracinha. São os homens que estão trazendo amor pra fofo. A mesa. gente tá falando de sexo. Eu tô tentando falar de tesão aqui. Tem Vamos lá. quase que Olha. tipo, Caraca, meu irmão. Tá falando de amor? Ai, vem amor, Bom. que hora é essa? Vem, amor, que a hora é essa. Nossa, desafinadérrima. Ó, vamos fazer o seguinte, porque estamos caminhando pro fim. Bruna, o que você deixa aí pro nosso ouvinte que não acha que sexo é isso tudo mesmo? E, enfim, tá certo? Então, excluindo todas as possibilidades que podem ocorrer, por exemplo, de você estar passando por um momento de vida muito atribulado, tá estressado, com problemas, dificuldades financeiras, sei lá, perder um familiar, não tá cuidando muito bem da sua saúde, observa que, né, tá com alguma disfunção hormonal, que são, né, fatores que vão afetar a nossa resposta sexual comparado, né, você comparando com você mesmo em um determinado momento. Excluindo essas situações, existe realmente essa transformação, né, a forma como a gente vai lidar com o sexo em cada fase da nossa vida. O aspecto realmente importante é compreender se você, né, passou por tudo isso, observou, tirou essas situações e comunica para o seu parceiro, né, está bem em relação a si mesmo, não tem nenhuma outra entrave, né, como se fosse, tô traumatizado com uma relação, não quero por medo, né, por medo, por trauma ou por algum problema, né, como disfunções sexuais que vão atrapalhar a sua frequência. Então, assim, é sempre um processo de você voltar para si e ver, assim, como está a minha satisfação nesse momento, né, o que eu preciso para me sentir bem feliz a essa situação que eu estou vivendo hoje. Perfeito. A gente recebeu no Interessa hoje a Bruna Coelho, psicóloga. Bruna, vamos deixando os arrobas aí pro pessoal. Ah, sim, gente. @sexologiabh, que aí eu vou tratar mais desses assuntos voltados à sexualidade, e @psicóloga Bruna Coelho F. Perfeito. Meninas, considerações finais, Lorena Camartins? Uai, eu quero reforçar aqui, ó, o título da nossa matéria do Interessa, que está hoje em otempo.com.br/interessa, que fala sexo, prioridade e importâncias subjetivas. E reforçar a ideia da gente parar de se pautar 100% na experiência e na vida do outro. É isso. Arrasou. Nossa, a Beijo, Lorena Flávia. hoje, ela tá, Hoje eu tá tô- difícil. Tchau. O que tá acontecendo? Vai. Calma, Hoje acabou. eu tô, Tchau. né? Hoje eu tô Tchau. assim. Muito inspirada. Tá ótimo. Mas é Ótimo, isso, ela né? resumiu. Que a Bruna, ela comentou aqui que eu acho que isso é muito interessante para casais de longa data, quando aí esse descompasso, nem só de longa data, mas quando esse descompasso ele aflora. Quando você pega para pensar no parâmetro que essa pessoa quer demais, da onde que ela tirou aquilo? Acho que entra nisso. Cara, vive a realidade dos fatos, Do seu do rolê. seu fato, inclusive, para compreender o seu movimento ali, a sua relação, a sua vivência, a sua história, e vamos conversar sobre ela. Perfeito. Porque eu acho que é isso, cara. Porque aí você chega uma pessoa que, a outra que já não é assim, e ela sabe que a outra não é assim. Sabe, sim. Se você, principalmente numa relação, você decidiu casar com
com a Zaccaroni. Decidi me casar com a Zaccaroni. Cara, eu sei que ela quer transar toda hora, que ela acabou de falar aqui. Aí eu já sou aquela marcha, né, a primeira. Aí, Subir o morro, né? Vai ser A cara difícil, dela. Flaviana. Vai ser difícil, mas tudo bem. A gente faz assim, Entendeu? uns Então vamos- sacrifícios. É isso, gente. Ó, sexo eu acho assim, importante, igual a Flaviane trouxe, porque eu falei que é e de fato é. Eu acho, mas eu acho que o relacionamento ele não tem que orbitar em torno do sexo apenas, tá, gente? E nem entender a relação como incompleta se o sexo não acontece na frequência que você espera. Tem outras coisas aí também. Interessa Podcast chegou ao fim, vamos todos transar agora. Você confere esse episódio no Spotify, nos principais tocadores de podcast, aqui no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Segue a gente no Instagram, @programa Interessa e até a próxima. Tchau. Na FM O Tempo.